Muito bem, eu vou apresentar para vocês técnicas biotecnológicas aplicadas aos animais domésticos. Cultura de tecidos animais, emprego de células-tronco. As células-troncos, a semelhança das células meristemáticas dos vegetais, são células somáticas indiferenciadas e totipotentes. Contudo, elas podem ser agrupadas em células-troncos embrionárias e células-troncos somáticas. Clonagem de animais. A palavra clone deriva do grego clon e foi criada para denominar indivíduos que se originam de outros por reprodução assexuada. Esse processo até recentemente era restrito aos vegetais. Em mamíferos ocorre naturalmente um tipo de clone, que são denominados de gêmeos idênticos ou univitelinos. Ela ocorre quando o embrião, no início do desenvolvimento, sofre uma divisão, originando dois ou mais indivíduos geneticamente iguais. A perspectiva de obter várias cópias de um animal surgiu a partir da obtenção da ovelha Dolly, em 1997, por meio da clonagem de uma célula somática de um animal adulto. A técnica consiste em transferir núcleos de células do tecido mamário de uma ovelha adulta para o óvulo sem núcleo da mãe de aluguel, que é a receptora. A taxa de sucesso foi pequena. Por quê? Porque obtiveram um único animal em 277 tentativas. Então, esse trabalho gerou enorme discussão com a participação intensa da mídia sobre os aspectos éticos, sobretudo a respeito da possibilidade de se ter clones humanos. Utilizando procedimentos semelhantes, foram obtidos clones de vários outros animais. Inclusive, no Brasil, a Embrapa produziu o primeiro clone bovino, que é a bezerra Vitória. O processo foi semelhante ao de Dolly, exceto que, ao invés de utilizar o núcleo de uma célula adulta, retiraram o núcleo de células embrionárias de 5 dias. O emprego da clonagem animal tem algumas perspectivas bem interessantes, diz Martinez, em 2000. Uma delas, a mais propalada, seria a multiplicação em grande escala de animais, por exemplo, uma vaca comprovadamente de grande produção leiteira. Desse modo, aumenta a taxa de ganho genético. Existem outras perspectivas dos clones. Uma delas é a multiplicação de animais transgênicos. Em razão do alto custo de obtenção de um animal transgênico, obtém várias cópias por meio de clones. É mais vantajoso e econômico. Esse interesse, ao que parece, irá se concentrar na obtenção de animais transgênicos com interesses farmacêuticos. Então aqui mostra o esquema de produção da obtenção da ovelha Dolly. Como que foi feito? Primeiro, a ovelha com o fenótipo desejável. Segundo, são isoladas as células do úbere. Terceiro, a ovelha com fenótipo não necessariamente desejável, ou seja, a mãe substituta. E a quarta, da célula ovo é retirado o núcleo. A quinta, fusão das células, apenas o núcleo da ovelha desejável que irá crescer e se desenvolver na mãe substituta. Inseminação artificial. Ao que tudo indica, quem aplicou a técnica pela primeira vez foi o monge italiano Lazzaro Spallanzani, em 1779, que aplicou a técnica em um cachorro. Então, durante o século XX, especialmente em bovinos, ela avançou substancialmente. A aplicação generalizada da inseminação artificial tornou-se possível graças ao desenvolvimento de métodos para armazenagem de sêmen por períodos prolongados. Esse método envolve basicamente sua armazenagem sobre temperatura muito baixa, que se daria a menos 196 graus Celsius. Utilizando então o nitrogênio líquido. Nessa condição, o sêmen pode ser conservado por um período quase que indefinido, sem perder a viabilidade.
O uso da inseminação artificial tem sido considerado uma das principais causas do aumento na produção de leite em muitos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o rebanho leiteiro diminuiu, porém a produtividade passou de 2.500 quilos de leite por lactação para 6.500 quilos nos últimos 40 anos. E no Brasil, o uso de inseminação artificial é crescente. Dentre as suas vantagens está a contribuição para acelerar o melhoramento genético. Como? No caso do bovino de leite, a utilização em grande escala de touros comprovadamente superiores, maior aproveitamento de reprodutores de alta qualidade. Um exemplo, se você pega um touro que pode produzir sêmen para cobrir até 20.000 vacas por ano, enquanto no sistema de monta natural é de no máximo 50. Então a inseminação ela melhora o controle de doenças transmissíveis pela monta natural. Entre essas doenças estão a tricomonose e vibroses, que possibilita também um controle reprodutivo dos animais muito mais eficiente e promove a redução dos problemas de partos dos novilhos por meio de touros com maior facilidade de parto. Permite também o emprego de touros testados a baixo custo e possibilita a obtenção de decrescentes de um determinado pai, mesmo após a sua morte. Então, com relação às limitações da inseminação artificial, estão a falta de mão de obra especializada, que não possibilita o emprego correto de inseminação artificial. Nos bovinos, a maior limitação na aplicação da inseminação artificial é baixa eficiência na identificação dos cios das vacas. Como já mencionado no Brasil, o emprego da inseminação artificial é crescente, porém a sua taxa de adoção ainda é muito inferior ao de outros países. A necessidade de assistência técnica especializada, onerando o custo de produção, inviabiliza sua adoção por grande parte dos pecuaristas de menor poder aquisitivo. Transferências de embriões. A transferência de embriões é o processo que envolve remoção do embrião do trato reprodutivo de uma fêmea doadora, que é transferido para um ou mais fêmeas receptoras. Essa tecnologia foi empregada pela primeira vez no final do século XIX em coelhos. Contudo, foi apenas em 1949 que a transferência foi avaliada no contexto dos programas de seleção de animais. O primeiro bezerro obtido por meio da transferência de embriões ocorreu nos Estados Unidos em 1951. Embora tivesse algum sucesso na transferência de embrião, ainda tinha sérias restrições. Foi só por volta de 1970 que a transferência de embrião tornou-se comercial nos Estados Unidos e Canadá. No Brasil foi utilizada com sucesso pela primeira vez em 1979. O objetivo da inseminação artificial, isto é, aumentar o número de descendentes de animal com os fenótipos desejáveis para vários caracteres. Apesar de se denominar transferência de embrião, o que realmente se transfere é uma massa de célula não diferenciadas resultante das primeiras divisões ocorridas logo após a formação do zigoto. Em síntese, a técnica consiste em retirar o embrião no início do desenvolvimento de uma vaca com excelente qualidade e introduzi-la em outra fêmea, que irá funcionar apenas como receptora para complementar o desenvolvimento do zigoto. Então, a associação entre transferência de embrião e superovulação, isto é, o tratamento da fêmea com hormônios visando a produção de maior número de óvulos, ou seja, menos 8 a 10 por ovulação, de 8 a 10 por ovulação, irá propiciar que um animal geneticamente superior produza um enorme número de descendentes, o que não é normalmente possível. A transferência de embrião por si só não é um método de melhoramento genético. Ela não cria combinações novas, mas simplesmente possibilita que fêmeas consideradas geneticamente superiores possam reproduzir um maior número de descendentes.
o que evidentemente pode contribuir para a aceleração do processo de seleção no rebanho. Além da possibilidade de produzir vários descendentes por ano, a tecnologia tem outras vantagens. O criador pode adquirir descendentes de genitores superiores ainda no início do desenvolvimento, eliminando o problema do transporte de animais adultos a longa distância. A vantagem adicional é a redução do risco da introdução de algum patógeno. Transferência de embriões teve maior avanço a partir das produções de embriões in vitro. Uma fêmea de bovino dificilmente produz mais de 8 bezerros durante sua vida. Entretanto, é estimado que cada ovário, ao nascimento, possua 150 mil folículos que serão utilizados na reprodução. O potencial de descendentes é muitas vezes superior ao efetivamente realizado. Imaginar então a possibilidade de aproveitamento dos folículos de fêmeas com desempenho superior em maior intensidade. Para isso, inicialmente eram coletados com os ovários nos matadouros para a coleta de ovócitos. Em 1980, no Canadá, iniciaram a coleta dos ovócitos em vivo. A partir desses ovócitos é realizada a fertilização in vitro. Os embriões produzidos passam por uma etapa de maturação para posterior implante nas vacas receptoras. Essa tecnologia desenvolveu muito no Brasil, que é atualmente a maior usuário mundial da técnica de produção de embriões in vitro no mundo. Ou seja, aqui mostra um exemplo aqui bem claro como que é feita essa transferência de embrião em bovinos. Primeiro, a vaca doadora de alto valor genético encontra-se no cio, dia 0. B. 10 dias após a estipulada a superovulação da vaca doadora pela aplicação do hormônio estimulador folicular. Terceiro, C. De 2 a 4 dias após a aplicação da transferência da FSH é sincronizado o ciclo estral da doadora e receptora pela aplicação em ambos os grupos da droga prostaglandina. D. 10 vezes após a manifestação do cio na doadora, é feita a inseminação artificial, feita normalmente realizada com intervalos de 12 horas. 7 dias após são coletados os embriões que serão transplantados para as vacas receptoras. Essas irão completar o período de gestação. Sexagem de espermatozoides e embriões. Um outro anseio dos criadores, que tem despertado interesse da pesquisa há longo tempo, é o desenvolvimento de uma técnica que permite o controle do sexo do descendente no momento da fertilização. É altamente desejável ter no mercado sêmen contendo apenas o cromossomo X ou Y, isto é, para produção só de fêmea ou de macho, de acordo com a necessidade dos criadores. Como essa operação só pode ser realizada após 14 a 15 dias da fertilização, isso reduz a probabilidade de sucesso na implantação desse embrião na fêmea receptora. Uma das técnicas mais promissoras é a sintometria de fluxo, que permite a separação por meio da composição do DNA, do gameta, contendo o cromossomo X ou Y. Segundo os autores, essa metodologia permite 90% de acerto. Ela tem sido utilizada predominantemente em bovinos, mas o maior problema é a fertilidade do gameta pós-sexagem. Ela é altamente dependente do processo do sêmen. Então, utilizando a técnica de PCR, segundo os autores mencionados anteriormente, a sexagem de embriões é simples e rápida. Então, os embriões são biopsiados para retirar algumas células para a sexagem, e enquanto a reação do PCR é realizada, eles podem ser mantidos em cultivo ou congelados, para posteriormente serem implantados nas fêmeas receptoras.
A biopsia dos embriões ainda é a etapa que merece maior atenção e exige muita habilidade na operação.